Olá, professor Fabiano, hoje com mais uma aula de matemática, continuidade dos nossos últimos vídeos, tá? A gente está falando sobre sequências e hoje a gente continua com a primeira parte de progressão geométrica. Depois a vinheta. Se você não viu os últimos vídeos, você pode procurar aí no nosso canal, Progressão Aritmética parte 1 e parte 2, tá? Hoje a gente continua, como eu já disse, com a progressão geométrica, que é um tema bem importante, tá? Ele pode ajudar você a ganhar tempo, a solucionar situações aí no Enem, vestibular e tudo mais, tá certo? Antes de começar a aula, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo, por favor, deixe seu like. Qualquer coisa você pode comentar aí também, tá? Isso é muito importante para o canal, para que mais alunos possam ser atingidos com as nossas dicas e aulas, tá joia? A famosa PG, progressão geométrica, parte 1, tá? Se não conecta o vídeo, vamos devagarzinho, vídeo a vídeo, para você ir pegando com facilidade, parte por parte, sem informação de uma vez, tá joia? PG, progressão geométrica, tá? Se você jogar no Google PG, matemática, você vai ter vários conteúdos dessa matéria. Uma matéria que normalmente se vê no primeiro ano do ensino médio, né? Eu vou começar colocando aí na tela um exemplo, tá? PG e a PA, que a gente já viu, são tipos de sequências com certas características, tá? Vou agora apresentar para vocês as características da PG. Antes um exemplo, ó. Isso que tá na tela é uma PG. Eu te pergunto, o que é uma PG? Na PG, essa sequência, a lógica dela existir é que ela vai sempre multiplicando pelo mesmo número. Tá vendo aqui, ó, o 2? Por que ele virou 4? Porque ele multiplicou por 2. Por que o 4 virou 8? Multiplicou pelo mesmo 2. E 8 vezes 2 também dá 16, que vezes 2 dá 32. Essa é a ideia da PG. Diferente da PA, né? Na PA você vai somando com a razão. Na PG, a razão se chama Q. Tá aí na tela, ó. Nesse caso a gente já falou que o Q é 2, né? Só repetindo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, tá? E a CPG não é que vai sempre multiplicando por 2, mas é que vai sempre multiplicando pelo mesmo número, tá? 2 é só nesse exemplo. Eu escrevi aqui, razão é a constante, né? O número que multiplicado por um termo gera o seu sucessor. É isso que a gente acabou de ver. Esse é um exemplo clássico, né, de PG. O N é 5. Será que você que viu as aulas de PA lembra do que o N é 5? O que é o N? O N é o número de termos, tá? Da PA ou da PG é a mesma coisa. Veja que aqui na sequência eu tenho 2, o 4, o 8, o 16, 32. 5 termos, tá bom? Então por isso o N é 5, número de termos. Mais um exemplo de PG, ó. Essa aí que tá na tela. 1, 4, 16, 64, 256, 1024. É uma PG, já falei que é, né? Agora, qual é a razão dessa PG? Qual é o número, a constante, né, que vai multiplicando para que você gere os sucessores? Começando no 1, que é o primeiro termo apresentado. 1 vezes 4 para dar 4, né, gente? E aí depois você vai multiplicando por 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 256, vezes 4, pode confiar que dá 1024, tá? Então a razão é que, né, na PG a razão é que, de quociente, é 4, tá bom? Uma forma de você descobrir a razão da PG, caso você esteja com dificuldade de enxergar, é pegar qualquer elemento dela, exceto o primeiro. Pega qualquer elemento e divide pelo anterior. Por exemplo, 64 dividido por 16 dá a razão que é 4. Ou 16 dividido por 4 também dá a razão que é 4, tá bom? Coloquei ainda aqui para vocês o N, ó. O N é 6. O número de termos pode contar que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aí não muda nada. Vamos em frente? Forma geral de uma PG. Uma PG também pode ser escrita como A1, A2, A3, A4 e AN, tá? Se você não quiser escrever com números, ou se for só uma forma, como o nome diz, geral, tá? Onde o A1 é o primeiro termo, obviamente, né? Igual da PA. O AN é o último termo, tá? É o enésimo termo que a gente fala. Enésimo vem de N, palavra N, tá? É o enésimo termo, é um termo qualquer da PG, um termo desconhecido, o último termo, tá? Então, a N aqui pode ser o A8, o oitavo, o A10, o décimo, vigésimo, um termo qualquer, conforme está escrito aí na tela. Continuando. Agora, vamos para a primeira fórmula da PG, tá? Fórmula do termo geral. Tá aí na tela, formulazinha bonita, para mim, pelo menos. O AN, o AN é um termo que você quer descobrir, tá? O último termo. Ele é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n-1. Se n-1, tudo lá no expoente. Coloquei aqui para vocês também, ó, relembrando que o Q é a razão, n é o número de termos, o A1 é o primeiro termo, e o AN é o termo que você quer descobrir, o último termo da PG. Guarda essa fórmula na cabeça. Próxima tela, trago aí para a gente um exemplo. Vamos resolver juntos? Qual a razão da PG, cujo primeiro termo é 8 e o sétimo termo é o 512? Então, você vai olhar o exercício. Eu aconselho sempre primeiro meus alunos a organizar o exercício. Tem aí na tela, para mim, uma organização. Veja que eu coloquei que o A1 é 8. Por quê? Porque está falando enunciado, ó. O primeiro termo é 8. O N é 7. Ah, como assim o N é 7? Está falando aqui que o sétimo termo é o 512. Então, se o sétimo termo é o 512 e o primeiro é 8, estamos falando de uma sequência de 7 termos.
Então o N é 7. O AN, o último termo, é o 512. Poderia ter colocado também a 7. O AN, o último termo. E a razão é o que eu quero descobrir. Acho que está claro no enunciado, né? Ó, pergunta, qual a razão? Então, o que é a razão? É o que a gente vai em busca. Formulazinha na tela. Agora a gente faz as substituições, não tem erro. O AN está aqui, ó, 512. Coloca aí. O A1 é 8. O Q, não sabemos, deixa Q mesmo. O N é 7. Só substituição, né, gente? Substituiu na fórmula, agora você vai resolvendo. Primeira coisa que você pode começar fazendo aqui, ó, é pegar esse 8 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Aí você faz 512 dividido por 8, que dá 64. Outra coisa que eu já fiz foi o 7 menos 1, que deu 6, tá? E agora, professor, eu tenho que achar o quê? Ainda não achamos o quê? A gente tem aí na tela o Q elevado a 6. Aí uma das maneiras de resolver essa situação é lembrar que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. Então 2 elevado a 6, 64. E aí agora numa situação dessa, numa equação onde os expoentes são iguais, você pode cortar os expoentes. E aí já tem a tua resposta, que é igual a 2. Qual é a razão? A razão é 2, tá? Faz todo sentido. Se você partir do primeiro termo, que é o 8, e ir multiplicando por 2, tá? Você vai chegar no 512, sétimo termo. Ó, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, e vezes 2, pela sétima vez, 512. Perfeito? Tem mais um exemplo aqui, antes da gente encerrar a aula. Vamos dar uma lida. Em uma fábrica de automóveis foram produzidos 200 carros no mês de fevereiro. Em junho do mesmo ano, foram produzidos 3.200 carros. Sendo que a quantidade de carros produzidos entre fevereiro e junho formam uma progressão geométrica crescente, a produção de carros no mês de abril desse mês foi de... Coloquei aqui na tela uma organização já do exercício, vê se faz sentido para você. O A1, 200. Ah, mas, pô, fevereiro que é 200, professor. Ó, em fevereiro que produziu 200 carros. Só que, gente, eu não sei o valor de janeiro, né? Então, meu primeiro termo é o mês de fevereiro, a produção de fevereiro, 200, tá? Aí depois, outra informação que é dada é que foram produzidos 3.200 carros no mês de junho. Pô, mas peraí, professor, junho é o mês 6. Só que como eu comecei em fevereiro, né? Primeiro termo. Então o junho ficou no 5. Ó, vamos conferir no dedinho aqui, ó. O A1, fevereiro, tá? Aí o A2 seria o mês depois de fevereiro, que é março. Depois de março vem abril. Depois de abril vem maio. Então maio seria o A4. E depois junho seria o A5, como tá na tela, tá? 3.200. O N é 5 termos, né? 5 meses de fevereiro a junho. E a gente tem que descobrir a razão, tá? Ah, mas não está pedindo a razão, professor. Mas a gente descobrindo a razão, a gente consegue depois facilmente descobrir a produção de carros no mês de abril, que é o que eles pedem. Quer ver? Então vamos lá, joga na fórmula, formulazinha na tela, substitui os valores que estão em vermelho. O AN, 3.200, último termo. O A1, 200. O Q, não sabemos, vamos descobrir. O N é 5, número de termos. O 200 passou dividindo, 3.200 dividido por 216. 5 menos 1, 4. E agora a mesma ideia do anterior, tá? O 16, ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado a 4, conforme está na tela. Cortou os expoentes 4, ficou Q igual a 2. Agora que você sabe que essa PG, né, que é uma PG de razão 2, você consegue partir de 200, que é fevereiro, ir multiplicando por 2 e rapidinho demais chegar em abril. Ó. Fevereiro, 200, a produção, vezes 2 em março, 400, vezes 2, abril, 800 carros produzidos. Essa é a resposta final, tá joia? Dá uma olhada aí na tela, dá um pausa aí. Dá uma olhada na tela, dá uma pausada aí se for preciso, tá? Olha com calma e aí vê se você entendeu. Essa foi a aula de hoje, mas ó, você volta aqui no canal, já dá uma olhada se já saiu a parte 2 desse vídeo, tá? Tem a parte 2 de PG, que a gente vai ver
fórmula da soma da PG, outros detalhezinhos, tem a PG infinita e muito mais. Antes de ir embora, deixa o like, por favor, tá? Ajuda muito o nosso canal, se inscreve nele também e até a próxima.